conversa hoje em 9 minutos envolve um assunto que já se arrasta há algum tempo em termos de discussão e se arrasta também já há algum tempo em termos da implementação das medidas que foram definidas ao longo de algumas dessas discussões. Para enriquecer um pouco mais essa discussão, a gente traz hoje ao 9 minutos o depoimento e a contribuição e a reflexão de uma especialista, mestre em engenharia de transporte, Flávia Giacomin. Flávia Giacomin Pimentel de Almeida, que será tratada aqui pelo nome artístico de Flávia Giacomin. E nós vamos falar de mobilidade urbana. Flávia, começamos com me permitindo já colocar uma premissa para a nossa conversa. Sim. Tudo que se fala a respeito de mobilidade me lembra um pouco daquela história, não sei se você viu na infância, da roupa invisível do rei. Os vigaristas chegaram no reino e falaram que ia fazer uma roupa invisível para o rei. E vão levando a grana do rei, o ouro do rei, passam meses às custas dele, chega no final o rei vai exibir a roupa e sai nu, desfilando pela multidão, e todo mundo admirando, que a roupa era invisível, então logo podia ver a nudez do rei. Até que um garoto grita, não, o rei está pelado. Você está entendendo? Essa questão da mobilidade, essa roupa do rei me lembra o carro. Tem jeito de lidar com mobilidade urbana sem resolver a questão do carro? Não. Na verdade, a gente tem que atacar o carro e melhorar o transporte público, ou propor novas soluções para a mobilidade que não o veículo automotivo, que é realmente poluente. Quando se trata de carro, basicamente a gente tem uma pessoa só por automóvel. Aproveitar para agradecer o convite, né? Não, obrigada. Imagina. Eu acho que o problema da mobilidade urbana está exatamente nesse ponto. A gente precisa de tratar o problema do carro. Hoje a gente tem um inchaço das vias por conta de... Buscar soluções para o carro. Exatamente. Soluções para o carro ficar em casa e o cara sair de casa com outro transporte, né? Utilizando mais o transporte público, utilizando o transporte a pé, utilizando bicicleta e até o transporte aquaviário, né, que está voltando agora no município. Eu acho que a duplicação de vias e esse grande investimento em infraestrutura não vai resolver o problema de mobilidade, não vai resolver o problema de engarrafamento, que é o que mais nos aflige. Por quê? A partir do momento que você propõe novas vias e mostra que você tem condição de aumentar a mobilidade, mais pessoas se animam a sair de casa de carro. Sendo assim, aumenta o inchaço novamente, e essa é uma bola de neve que vai sempre crescendo, sem fim. Porque hoje a gente tem uma facilidade grande de aquisição aquisição de veículo. Então, essa aquisição facilitada com financiamentos de parcelas muito pequenas, facilita e muitas pessoas têm acesso ao carro. Aí cabe uma consideração, inclusive, Flávia, veja bem, porque é de se pensar assim, ultimamente, nos últimos anos, você viu que as políticas econômicas e também por efeito de uma conjuntura internacional bem favorável, né? Conseguimos incorporar grandes legiões de estratos sociais ao consumo, o chamado CDE a classe C conseguiu migrar para a classe média. Então é de se pensar assim, será a perversidade? Na hora que o cara chega pela primeira vez na vida ter direito ao carrinho dele, ele ser barrado no baile. Mas a questão fundamental é que o carro funcionou quando 15% a 20% da população tinha acesso ao carro, né? E não seria um problema, Eustáquio, se o cara adquirisse o carro para o lazer. O problema é que as pessoas querem adquirir o carro para o trabalho. Se o carro fosse usado como lazer, a gente não teria esse problema diário de trânsito. Por quê? Para trabalhar, para utilizar durante a semana, ele utilizaria um outro tipo de veículo. E durante o final de semana, feriados, enfim, utilizaria o carro para o passeio, que aí sim não teríamos esse problema. O problema hoje é que as pessoas querem utilizar o carro para trabalho. As viagens de carro são feitas sozinhas. Tem um dado muito interessante que é 70% dos carros ocupam 20% da população. Quer dizer, 20% das pessoas ocupam 70% das vias. Você já imaginou o que é isso? Os outros 30% de vias é ocupada por uma população imensa que usa transporte público. E aí vem aquela condição precária do transporte público, principalmente aqui no Brasil. Ou seja, se metaforicamente a gente diz que as ruas
e vias são as artérias e as veias da cidade, o carro é o novo cigarro, né? Sim, ou gordura, alguma coisa que está obstruindo as vias, com certeza. Agora, e a questão nossa da... Interessante você falar isso, porque você tem uma especialização nisso, e tem uma questão cultural envolvendo o carro. Ele já foi sonho de consumo, objeto de desejo, símbolo de status, para alguns homens até uma representação fálica, há quem diga. Agora, não resolve a questão do transporte. E a bicicleta, de um certo modo, nunca foi vista como meio de transporte, sim como equipamento de lazer, né? Parece que tem uma questão cultural aí que envolve isso. Com certeza é uma questão cultural. A gente viajando, países desenvolvidos usam a bicicleta como meio de transporte, sim, transporte para o trabalho. A gente tem em Dublin, na Inglaterra, 11% das pessoas utilizam bicicleta como o principal veículo de transporte. Então ele vai para o trabalho, ele vai para o supermercado, ele vai para a feira, tudo de bicicleta. Alguns países, eu tive a oportunidade de ver em Chicago, o transporte público ligado, trabalhando com integração com a bicicleta. Como é isso? O ônibus possui na sua frente um local para transportar a bicicleta. Então você consegue colocar 4 bicicletas no ônibus. O cara para no ponto de ônibus, espera o ônibus, de bicicleta. Quando o ônibus chega, ele pendura a bicicleta no ônibus e entra dentro do ônibus para fazer um trajeto um pouco maior. Então isso a gente não tem, essas ideias que favoreceriam o transporte de bicicleta, é um transporte limpo, não poluente, bom para a saúde, porque é uma atividade física, então só traz benefício. O que a gente precisa mais mesmo é o incentivo ao uso da bicicleta e a quebra de paradigma, né? Saber que usar a bicicleta é bom, faz bem à saúde e é viável também. Sair do quadrado. Exatamente. Em 9 minutos a gente conversa hoje com Flávia Giacomin, mestre em Engenharia de Transporte. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a mestra em Engenharia de Transporte, Flávia Giacomin. Flávia, uma questão. Eu acho que já tem uns 30 anos mais ou menos que se fala na região metropolitana de Vitória, só que nunca houve de fato integração. Essa falta de integração da região metropolitana atrapalha a nossa solução de transporte? Com certeza. A gente tem um grande entrave, porque Vitória é uma ilha. Sendo uma ilha, e a gente trabalhando sempre com a Grande Vitória, a gente precisa de algum transporte que atravesse o mar. Ou é o transporte do carro, né, que atravessa hoje a terceira ponte, a segunda ponte, ou o transporte aquaviário, e aí vem o problema, cadê uma outra solução? Se o cara quiser sair de Vitória até Vila Velha de bicicleta, ele não consegue. Voltando à história da bicicleta, que eu sou defensora, eu acho que a gente tem grandes projetos para ciclovia, mas o poder público ainda tem que abraçar essa causa com mais veemência, né? Tem que imaginar que a população pode sim querer utilizar o transporte público, ou o transporte de bicicleta, desculpa. E também o público, né? Porque a nossa ideia aqui é exatamente diminuir a quantidade de veículos nas vias, diminuir a utilização do carro. Eu acho que é importante também, além de tratar bem as pessoas que vão utilizar o transporte público, oferecer transporte de qualidade. Não adianta a gente ficar falando que bicicleta se o cara tiver que vencer grandes distâncias. Ele é obrigado a pegar um outro meio de transporte. Qual seria a solução para isso, Eustáquio? Fazer essa integração dos meios de transporte. Por exemplo, aqui a gente tem o sistema de Transcol, que funciona, agora se chama GV Bus, né, mas funciona muito bem. O que poderia acontecer? O cara sai de casa, chega até um terminal de ônibus, existe um bolsão de estacionamento de bicicleta, deixa ali sua bicicleta, vai para o trabalho de ônibus, volta, pega a bicicleta e retorna para casa. Seria uma solução paliativa. Claro que quanto menor os trajetos feitos com veículos automotores, melhor. Mas eu acho que... Em Vitória, especificamente, Flávia, se você considerar extensões aí de 10, 12 quilômetros, toda Vitória pode ser percorrida de bicicleta? Qualquer distância. Dentro da ilha de Vitória, qualquer distância pode ser percorrida de bicicleta. Agora, até tem uma parte para o lazer, a Prefeitura de Vitória está até incentivando há um tempo, fechando a via, né? A via da Orla. Essa parte é fantástica, que a pessoa tem a bicicleta, mas só como lazer. E a gente quer usar a bicicleta para o transporte
de trabalho. Agora, voltando à questão cultural, Flávio, que é muito mais difícil mudar a cultura do que fazer obras faraônicas, né? Você não acha que a gente deveria instituir, de repente sugerir deputados e vereadores, a criação da lei do mais fraco? A lei do mais fraco é a seguinte: o motorista tem que ter pavor, entendeu? Tem que ficar aterrorizado ante a possibilidade de molestar um ciclista ou um pedestre. Como acontece nos Estados Unidos, né? Claro. Embora lá seja a fonte, a matriz desse modelo, lá a relação deles com o carro ficou mais bem resolvida, né? Porque o motorista morre de medo de molestar. As leis são muito severas, né? Não só nos Estados Unidos, também na Europa. Muitos países adotam simplesmente uma cor na via diferente. Uma cor diferente pintada na via significa que aquela via ali é para bicicleta. Que ali não passa carro, não passa motocicleta, não passa ônibus, não passa nada, só bicicleta. Então, mas eles respeitam, né? E aí funciona. Assim que tem uma quantidade grande de pessoas que vão ao trabalho de bicicleta, porque eles sabem que tem a via destinada a eles. Inclusive aqui não precisa construir ciclovia, né? Só pintar a faixa. Pintar a faixa. Seria assim, utilizar um pedaço da faixa para os ciclistas. E aí tem que mudar um pouco a cultura também do respeito, né, Eustáquio? Não adianta a gente mudar... E nem começar a matar ciclista Exatamente, falar não vou porque eu tenho medo de morrer. Então é mudança cultural, né? É verdade. Mas você se lembra também do cinto de segurança? Eu me lembro do cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança, né? Quando adotou o rigor, quando começou a doer naquela parte bem sensível que é o bolso, todo mundo, hoje está todo mundo condicionado com o cinto. Se pegar pesado, para mudar a cultura só... com o rigor da lei, né? Só punindo, né? É verdade. Eu me lembro que quando eu era criança não era obrigado a usar cinto, então as pessoas não usavam. Não usavam. E aí, quando eu tirei minha carteira, ainda não era obrigado, mas eu comecei a ter esse hábito por conta das multas. E multava mesmo. Então, com isso é... Então, essa questão de mudar a cultura me parece que é o nosso desafio e também, digamos, a vontade política, né? Aquilo que você falou, nossos gestores não trabalham esse assunto com ênfase, né? Por exemplo... Quanto mais... Eu me lembro quando se construiu aquela ciclovia agora lá em Vila Velha, uma bela ciclovia, por sinal, que vem lá na Champanhar, me parece até a Glória, começou a haver resmungos nos jornais com relação ao fato de que estava restringindo os carros. Ótimo. A perspectiva é a do carro, interessante isso, né? A reclamação é porque não tem mais vaga de estacionamento, porque eu acho ótimo, não tem que ter vaga, tem que melhorar o transporte público. A pessoa tem que querer sair de casa... de ônibus ou usando outro meio de transporte. Por exemplo, ir ao centro da cidade de carro é um caos. É um caos. Por mais que tenha os estacionamentos pagos sendo a cidade de Vitória, eu digo, é horroroso, porque você não tem vaga de estacionamento. Agora, a Praia do Canto está horroroso também. A ideia é a gente conseguir alternativas para não ser obrigado a utilizar o carro. A gente conseguir ter outros tipos de transporte, né? Agora, o Espírito Santo, mesmo em relação aos lugares do Brasil, parece mais atrasado, não, Flávia? Como é que está isso aqui no Brasil hoje? A gente tem algumas cidades, né? A gente tem Curitiba, que tem um desenvolvimento bacana, o transporte público já funciona melhor, tem o BRT, é até uma ideia aqui para Vitória, a gente tem um projeto grande para Grande Vitória do BRT, né? Que é uma faixa destinada aos ônibus. Então, acho que existem projetos que só precisam sair do papel, eles só precisam ser implementados, que melhoraria muito. Não é a solução, mas que melhoraria muito, porque você já ia adotar um sistema de que a pessoa sai de casa e sabe a hora que vai chegar no destino. Hoje, o cara que depende de ônibus, ele não sabe que horas ele vai chegar, ele não tem a pontualidade do transporte por conta do tráfego, né? Por conta da quantidade de veículos nas vias. O próprio motorista de ônibus entra no meio do carro e táxi, tudo junto, fica mais complicado. Um jornal fez uma experiência interessante de deslocamento, eu acho que não sei se foi da Serra até a Praia da Costa, de bicicleta, conseguiu ser mais rápido que o ônibus não consegue se deslocar mais de 20 km por hora. Nossa, é um absurdo. Grato pela sua presença e pela contribuição que você dá a esse debate que a gente insiste e vai insistir em promover por aqui, Flávia. Muito grato pela sua presença. Muito obrigada. Eu participo também da Cevila, né, que é a Associação dos Empresários de Vila Velha, e lá a gente trata muito de mobilidade urbana, Eustáquio. A gente fez agora, em setembro, o 3º seminário de mobilidade urbana, foi no Cine Teatro do UVV, teve a presença de quase 800 pessoas, foi um sucesso. E ano que vem a gente conta com você, então, para participar com a gente. Um prazer. Além disso, a UVV está sempre parceira, participando sempre com a gente aqui quando vocês convidarem, estamos à disposição. Muito obrigada. Grato, normalmente. Foi um prazer, tchau. Em 9 minutos nós contamos com a presença de Flávia Giacomin.
Flávia Jacomim Pimentel de Almeida, mestre em Engenharia e Transporte. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender